Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmão, no dia de hoje aconteceu um fato que Deus venha falando comigo e eu tenho me covardado muito. Eu quero pedir atenção daquele que confia no Senhor. Eu quero pedir atenção do homem, a mulher de Deus que confia no Senhor. Que o Senhor é a raiz de Davi, a estrela da manhã. No domingo eu cheguei do culto, irmão. Eu falo de maneira que às vezes me assusta. Mas no momento que o ser humano confia e acredita que Deus sempre foi, sempre será Deus poderoso. Dessa maneira ele mandou falar. No domingo eu cheguei do culto. Cheguei com coração, eu não posso explicar para o irmão que era triste, alegre. A mesma hora que eu estava feliz com a palavra, eu me entristecia com a nação. Subi para o meu quarto, falei para Deus dessa maneira, que eu vou transmitir para o ser humano entender melhor. Irmão, eu sou carne, eu sou falha, mas Deus me incomodou há muito tempo e eu me calei. Domingo, às 10h30 da manhã, o Senhor começou a falar comigo. Das 10h30 da manhã às 3h25 da manhã. No dia... Domingo foi o quê? Domingo foi... Dia 20. Não, dia 13. Né? 13 de setembro de 2015. Eu me entristeci com algo, como eu falei. No momento eu deitei na minha cama. O Senhor disse para mim: filha, acorda que eu quero falar com você e ter um encontro contigo. Eu falei para Deus dessa maneira: Senhor, eu estou triste porque eu vi algo que me entristeceu. E falei para Deus dessa maneira: Senhor, se o Senhor é a estrela da manhã, a raiz de Davi, por que essa raiz só brota, só floresce no Brasil, nos Estados Unidos? E por que aquele país as pessoas estão passando fome? Os meus irmãos estão passando fome. Os meus irmãos estão comendo barro. Os teus filhos, Senhor, é teus filho, é a nação é tua. Por que, Senhor, que aquela nação, se o Senhor diz para mim que o Senhor é a raiz de Davi, por que o Senhor, no Brasil, essa raiz flui, e lá no outro estado que está passando fome, aquelas pessoas, a raiz sua não vai lá, Senhor? Ele respondeu no mesmo momento, no mesmo instante, falando dessa maneira para mim: filha, a minha raiz está em todos os lugares do mundo, mas você confia na raiz, na minha raiz. Você confia. Onde que o homem, onde que os pastores, onde que os missionários confiar a nação, confiar que eu sou a raiz, vai dar fruto, vai brotar da terra ungida, da terra que eu sou a raiz. Enquanto essa terra estiver brotando, vai ter alimento. Eu falei: Senhor, eu não quero ouvir mais nada. Ele foi mais além, falou: filha, desce agora. Minha casa é um andar que tem uma escada. Eu desci na escada. Ele falou: filha, pega um papel, uma caneta e faça dessa maneira. Escreve, faça um pé de milho com 2 espigas, uma espiga carregada e outra com 3 milhinhos só 3 carocinhos de milho. A outro lado escreve um pé de coqueiro, um coqueiro com uns cachos cheios e outro com um cacho menos coco. Um pé de banana com cacho bem carregado e um cacho com menos banana. Um cacho de banana estaria com um cacho com umas bananas muito bonitas
e no outro estaria um cacho com a banana bem raquite. Jesus, por que o Senhor está mandando eu fazer desta maneira? Ele falou para me mostrar para os quatro cantos do mundo que eu ainda me revelo para o povo de Deus. O meu povo está perecendo porque não está sabendo distribuir os dons, as pessoas, os pequenos, filho. Eu comecei a ficar nervosa e falei, Jesus, por que, Senhor, a mim, que sou uma pessoa que não sei nem ler como os homens que fala do teu poder, sobe num púlpito, Senhor, para pregar isso, eu falando a Deus. Ele falou, escreve um pé de uva. Filho, eu estou mandando você fazer desta maneira, coloca aqui um pé de uva carregado com muitas uvas, e no fim ele falava, coloca assim, 2 cachos de uva com menos uva. Você pode ver a maneira de eu falar, irmão. Às vezes os teólogos, os homens que sobem no púlpito, que sobem vazio, você vai entender a maneira que Deus está mandando este recado. Esse recado, Deus enviou um anjo para falar desta maneira para os 4 cantos do mundo. Olha, quando o homem aprender a distribuir tudo que eu dou e tudo que eu dei para os meus filhos, a raiz de Davi vai ser próxima em todos os 4 cantos do mundo. E aqueles que está pegando as uvas, os cachos bonitos da uva e colocando somente para ti, e deixando só os cachos pequenos para a distribuição à nação que está passando fome, a nação que não está confiando no Senhor. Vai vir um tempo que as uvas vão se ficar murchas, e quando a uva cair as folhas e ficar somente nos galhos, que é quem cultiva a uva, tem pastores, tem missionário que conhece uvas, e quando o dia que estiver aqueles cachos de uvas, aquela uveira sem uva, você não vai conseguir dividir o que você tem para a nação que está passando fome. Povo de Deus, presta atenção no que Deus está mandando essa mensagem. A uva vai ficar seca, não vai ter nem adubo para vocês colocar na raiz dessa uva. E no momento que você estiver com a mesa farta, vocês não vão lembrar daquele povo que está passando fome. Não adianta, pastores, vocês ver a maneira que Deus mandou eu passar esse vídeo para os 4 cantos da terra, da nação. Pode vir, porque Deus vai falar no coração de cada um. Você não vai lembrar daqueles que estão passando fome, aqueles que pegou o cacho de banana e não dividiu para a raiz que está do seu lado. Não vai adiantar nada. Você não está dividindo com a raiz que está colada a ti. Aquela raiz que está colada a ti está passando por dificuldade, está passando situações precária, mesmo sendo aqui no Brasil do teu lado. Às vezes os homens de Deus deu tanta autoridade, tanto poder para pregar a palavra como ela tem que ser pregada. O cacho de banana, Deus mostrava para mim, povo de Deus, a banana não tem semente, mas no momento que a raiz, você pegou o cacho da banana, distribuiu para o povo de Deus, seria a palavra da maneira que elas têm que ser distribuída. Não adianta, pastores, pastora, missionário, povo de Deus, todos nós somos uma nação de Deus. Eu tô com os olhos fechados e tô falando da maneira que Deus mandou falar. Eu tô falando dessa maneira que eu não vou mais me encovardar.
eu não tenho acesso à internet, eu não sei mexer no Face, eu não sei mexer em celular, porque um dia Deus falou para mim, o seu celular vai ser o meu anjo, a minha internet vai ser eu com os olhos fechados e falando pro mundo desta maneira. Olha, povo de Deus, Deus está mandando um aviso, está chegando a hora, Ele está às portas. Não brinca. Tudo que aquelas bananas maduras um dia na sua fruteira, ela não vai ter semente, ela vai acabar, vai ficar podre. E se você não conseguir fazer aquela que apodreceu, o adubo, para depois cultivar o pé da uva que ela ficou seca, vocês não vão conseguir mais igreja cheia. Não adianta o ministério estar lotado, mas vai ser como um pé de bananeira. Se você tirar o cacho e deixar na sua fruteira, não distribuir para a nação o que Deus está mandando, pastores, eu gostaria que vocês abrissem o entendimento. Deus está dizendo, a banana é a palavra não pode ficar só na sua mesa, a palavra não pode ficar escondida da maneira que tem que ser ficada. A palavra está sendo falada, mas não é da maneira que Deus está mandando. O pé de banana vai ter que ser cortado, primeiro o cacho, depois separ como que se diz? Eu não sei nem explicar. O pé da banana tem que ser cortado para ele ser brotado de novo. Ele vai brotar e vai dar de novo o cacho. Aquele cacho você tem que cortar de novo, separ a bananeira. Direto, vai ser constantemente como a palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem que ser colocado na mesa, nos quatro cantos do mundo, mas não é só para falar de dízimo, de oferta, de dar, será que está dando tanto? Banana, tá dando uvas, tá dando milho, o milho, meus irmãos, o milho Deus está dizendo dessa maneira, que dele que está mandando dizer, olha, o milho quando está com a espiga bem carregada, ela é bonita, mas se você só colocar na sua mesa e você não pegar aquele pé de milho e fazer dele adubo, colocar num cantinho e pegar a semente do milho e jogar aquela espiga que está com pouco milho fora, ó, o resultado do final você vai entender. Não adianta você pegar a espiga de milho e colocar somente no seu bolso e viajar para cima e para baixo e dizer que Deus não vai ver. Eita, irmão, presta atenção. Alabaxubrenaia. Ai, Deus tremendo. Deus está dizendo para os quatro cantos do mundo, olha, para, não brinca com o meu nome, não brinca, porque eu sou fogo, eu sou raiz de Davi, e não temas, não, para de brincar. Para, pastores, se Deus te colocou para pastorear, pastora de verdade, pastora como Davi, mesmo que um dia ele pecou, mesmo que um dia ele viu as coisas erradas, aquele reinado também era rico, irmão. Você vê, o reinado era rico, e Davi era, quem que era Davi? Davi só era apenas uma espiga de milho com 2 grãozinhos, ninguém dava nada. No dia de hoje Deus está falando, colhe o cacho, a espiga de milho carregada. O milho vai secar o pé e a espiga, aquela que está linda, maravilhosa, pega, divide por 4 cantos do mundo. Aquele que pegar a semente vai ser semeada como se fosse no seco, mas aquele que estiver confiando na raiz de Davi vai ter retorno, irmão. Olha aquela espiga que Deus colocou aqui na hora que Ele mandou eu fazer esse desenho. A espiga de milho estava bem carregada, mas na outra espiga tinha somente 4 caroços de milho. Deus falou, presta atenção, presta muita atenção. O que vai acontecer naquele cacho de banana grande e no cacho de banana que era raquite? Presta atenção na espiga de milho graúda e na espiga de milho que só tinha 4 grãos. No cacho de coco que estava carregado e o cacho de coco que
restava menos. O menos coco o homem dividia. O maior coco ficaria no bolso do ser humano. Presta atenção nesse vídeo. Você vai dizer que eu estou doida? Eu falei essa mesma pergunta para o próprio Deus. Ele falou, presta atenção. A uva, quando estiver, o seu ministério estiver cheio, muito brilho, muito brilho, vai ter muita coisa. Você vai dividir só apenas 2 cachos de uva. Imagina, irmão, um pé de uva com vários cachos e 2 cachos bem raquite. Foi dessa maneira que Deus mandou falar. Raquite. Os que estava brilhoso foi para os seus bolsos. Os raquite pequenininho foi para distribuição. E os que eles não quis distribuir foi para a terra. Mas a terra, Deus mostrava para mim desta maneira. A terra é raiz, a minha raiz está na terra. A minha unção está na terra. Então, aquele que foi raquite vai virar adubo. E o adubo, ninguém quer saber do adubo da terra. Aí eu falei para Deus desta maneira: Senhor, eu não sei mexer na internet. Ele falou assim, mas eu vou enviar um anjo que vai te ajudar. Convidei uma pessoa especial que me entendia os meus encontros com Deus. Ela falou, vai chover, eu não vou poder ir aí. E Deus falou, ou você passa pelos 4 cantos do mundo o que eu falei com você, ou eu vou fazer com você igual eu fiz com Jó. Vou levar os 5 que eu te dei de volta para mim. Falei, Jesus, como que eu vou explicar para o ser humano, pastores, doutorado, que eu sou uma analfabeta? O Senhor falou, não vai ser você que vai falar. Eles vão entender a mensagem dos 4 cantos do mundo. O que o Senhor mandou dizer para a nação? Eu estou às portas. Não brinca com minha palavra. Não tenta juntar dinheiro com a minha palavra. A minha palavra é como adubo. No momento eu perguntei para Deus, eu estou falando, não está escrito. Eu estou falando da maneira que Deus mandou fazer. Eu vou mostrar depois como que Deus mandou fazer. Eu falei para o Senhor, e agora, Deus? Como que eu vou falar para um ser humano que é professor de teologia, tá vazio? Fala a palavra, mas não vive. Os pastores que é doutorado, presta atenção, doutores da lei. Deus está falando e vocês vão entender. Depois, quando você chegar diante de Deus, você não vai falar que não sabia. Quem está falando aqui nesse momento é Deus. Eu não sei ler e nem sei escrever. Eu tô eu sou uma analfabeta. Eu tô sendo usada por Deus para mandar mensagem para o ser humano. Muitas igrejas estão dizendo, se você falar em línguas, não é Deus. Se você pular no mistério, não é Deus. Deus está dizendo, eu uso quem eu quero, da maneira que eu quero. Para mim estar falando desta maneira, eu tenho que ter convicção e certeza. Um dia na minha vida, eu falei para Deus, Deus, eu quero usar a palavra, mas eu quero ter um coração como o seu. Eu sou pobre, o Senhor é rico. Qual rico que vai entender o que eu estou falando? Mas Deus falava para mim no meu coração, mas não vai ser você que vai falar. Vai ser eu que vou falar. Um dia para mim chegar onde eu cheguei, eu paguei o preço, passei fome, fui humilhada, fui caluniada, fui maltratada pelo homem, fui maltratada pelos vizinhos, fui caluniada, chamando de palavras duras, no meu coração chorava, eu ardia, mas um dia eu falei para Deus, Deus, se o Senhor é a raiz de Davi, a estrela da manhã, abre o meu coração, tira o meu coração e coloca um coração de uma criança. Irmão, se você